Vamos mergulhar na história recente do Banco do Brasil. Estamos a falar de uma das instituições financeiras mais antigas e importantes da América Latina. E nos últimos tempos, algo de muito dramático aconteceu com o seu desempenho, e é isso que vamos analisar agora. Pois é, este é o número que abalou o mercado, uma queda de 60% no lucro anual, reportada no terceiro trimestre. É um número gigantesco que deixou toda a gente de queixo caído. E se a queda de 60% parece má, olhem só como o mercado descreveu o que aconteceu um trimestre antes. A expressão usada foi bomba nuclear. Isto dá uma ideia do choque. Foi o gatilho para a crise que se instalou e que fez as ações afundarem. Então, a grande questão é, como é que se chegou a este ponto? Para entendermos bem, vamos recuar um pouco no tempo e ver a sequência dos acontecimentos. É que, até há bem pouco tempo, a história era completamente diferente. O Banco do Brasil era visto como um dos queridinhos dos dividendos, sabe? Atuava quase como um banco privado de topo, a entregar resultados excelentes e a remunerar bem os acionistas. E esta cronologia mostra bem a velocidade de deterioração. Em 2023 tudo parecia sólido, eficiente, lucrativo. Mas em 2024 a coisa mudou. O primeiro trimestre já trouxe um choque, uma queda de 20%. Depois veio o segundo trimestre, a tal bomba nuclear, com uma queda de 60%. E o terceiro trimestre apenas confirmou que o problema era mesmo sério e profundo. Ok, mas o que é que correu tão mal? A investigação sobre as causas aponta de forma quase unânime para uma área muito específica do banco. Estamos a falar da carteira de agronegócio, o que historicamente sempre foi a maior fortaleza do banco, a sua espinha dorsal, de repente, por causa de uma onda de calotes, transformou-se no seu maior problema. Virou uma verdadeira âncora a puxar os resultados para baixo. E, para se ter uma ideia da dimensão disto, basta olhar para a composição da carteira de crédito do banco. O agronegócio não é só uma parte, é uma fatia gigantesca do negócio. Por isso, quando este setor tem problemas, o banco inteiro sente, e sente com força. E o problema central está aqui, bem visível. A inadimplência, ou seja, os atrasos nos pagamentos superiores a 90 dias, mais do que triplicou num único ano. Saltou de 1,7% para 5,3%. É um aumento brutal que rebenta com qualquer previsão de lucros. E atenção, isto não é um fenómeno que aconteceu apenas dentro do Banco do Brasil. O setor agrícola como um todo está a passar por um momento complicado. Houve um aumento recorde de mais de 50% nos pedidos de recuperação judicial em todo o país. Portanto, quando se juntam todas as peças, um setor em dificuldades e a enorme exposição do banco a esse mesmo setor, o resultado é o cenário clássico da tempestade perfeita. Vários fatores negativos a atingirem um mesmo ponto, todos ao mesmo tempo. E o que torna esta situação ainda mais gritante, digamos assim, é quando olhamos para a concorrência. Porque, enquanto o Banco do Brasil sofre, os seus rivais do setor privado estão a viver uma realidade completamente diferente. Os números falam por si. De um lado, o Banco do Brasil com uma queda de 60%. Do outro, Itaú a crescer 11%, Bradesco a crescer quase 19% e o BTG Pactual com o resultado que foi descrito como absurdamente alto. O contraste é total. Isto só reforça a ideia de que os problemas do Banco do Brasil são muito específicos e internos. Não é uma crise geral do sistema bancário, longe disso. A concorrência está a prosperar, o que torna a situação do BB ainda mais delicada. Com tudo isto em cima da mesa, o mercado e os investidores ficam com uma pergunta crítica, um verdadeiro dilema. A questão que todos se colocam é esta: será que, com as ações tão em baixo, este é o fundo do poço? Será que é uma oportunidade única para comprar uma empresa histórica a um preço de saldo? Ou o pesadelo ainda não acabou? Basicamente, existem duas formas de olhar para isto. Ao lado otimista, que vê uma oportunidade, as ações estão baratas, o resto do banco é sólido e o agro pode recuperar. E depois, ao lado pessimista, que vê uma armadilha. A crise no agro pode piorar, há sempre o risco de interferência do governo e os concorrentes estão a aproveitar-se da situação. E qual é o sentimento geral do mercado neste mundo?
Bem, o consenso é que a tempestade ainda não passou. A percepção é que ainda estamos no olho do furacão e que vem aí pelo menos mais 1 ou 2 trimestres bem complicados. E assim fica a grande questão no ar. Depois desta tempestade perfeita, o que é que o futuro reserva para uma instituição com mais de 200 anos? A resposta, ao que tudo indica, vai depender se a sua antiga fortaleza, o agronegócio, pode deixar de ser uma âncora e voltar a impulsionar o banco. O mercado, por agora, observa e espera.